Esse é o Catuque, eu sou o professor Saar. Vou direto à pergunta. Você sabe se o Lula, o presidente do Brasil, é rico? Bem, ele é reconhecidamente por muitos como o pai dos pobres. Será? Nós aqui vamos saber sobre isso. O Haddad diz em alto e bom tom: haverá de ter muito tempo para o Brasil recuperar tudo aquilo que foi perdido. Afinal, o que foi perdido? Bem, o Bolsonaro disse que deixou um superávit na época em que ele largou o governo. Por outra, o Lula diz que não, que na verdade ele assumiu em prejuízo, mas ele também não disse que mudou a metodologia de cálculo dos valores guardados nos cofres do Brasil. Quem é que não lembra, lá do BNDES, quantos problemas nós tivemos? Tivemos o mensalão, tivemos diversas empresas recebendo empréstimo com valores de juros, lá embaixo. E o Hélio Bicudo, um homem íntegro, que reconheceu que o PT errou e fez declarações que você aqui vai saber. Vem com a gente, aqui é o Catuque Podcast e nós temos muitas matérias para que você passe a saber sobre política. Meu amigo, minha amiga, como eu te falei, eu sou o professor Saar e esse aqui é o Catuque Podcast. Hoje nós vamos falar o que você precisa entender de política. Mas antes, eu não posso deixar de te pedir, ajuda a gente, inscreva-se no canal, curta, dê o seu like, faça o comentário que você quiser e peça a matéria. Depois de tudo isso, eu tenho que te pedir, compartilha, faça com que nós consigamos chegar longe e vem com a gente. Se a matéria que queremos é matéria que vamos ter. Olha, eu quero começar logo aqui. O Haddad diz que o país precisa de muito tempo para recuperar o que foi perdido. Será? E o que foi perdido? Quem é que fez com que o Brasil perdesse? Antes de tudo, eu quero começar logo aqui, Vou falar para você quem é o Hélio Bicudo. O Hélio Bicudo é um jurista muito respeitado, que lá atrás ajudou a montar o PT. Esse cara, ele ocupou o cargo de deputado federal e diversos outros cargos públicos. Em 2005, aproximadamente, ficou tão desnorteado com as coisas que aconteceram com o PT, o envolvimento no mensalão. Ele, desgostoso, meteu o pé, largou o PT, não quis mais saber, virou um crítico desse partido. E depois, em 2015, com tantas notícias ruins, ele foi um dos autores do pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Olha a declaração desse cara sobre o PT e sobre o Lula, para depois a gente falar sobre isso aqui. Eu quero que você entenda. Vamos lá, olha aqui. Esse aqui é o Hélio Bicudo. Uma das coisas que me impressionou muito foi o enriquecimento ilícito do Lula, que ninguém fala nisso, mas eu conheci o Lula quando ele morava numa casa de 40 metros quadrados, né? Hoje, o Lula é uma das grandes fortunas do país, ele e os seus filhos. Quem é que está atrás disso? Quem que está querendo que isso venha à tona? Porque eu acho que a questão da atuação das pessoas no mundo político, no mundo em geral, é preciso se ver o que essas pessoas fizeram para ter o que tem. O que o Lula fez para ser o miliardário que ele é hoje. Ele foi presidente da República. Ele foi presidente de 2 mandatos. Pois é. O mandato não dá para isso. Salário? Agora, ele ser caixeiro viajante de uma empresa, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele sempre esteve junto com esse pessoal que é da grande corrupção, que não aparece. Porque eu acho que eu não tenho maneira outra de falar, a não ser de que o Lula se corrompeu e corrompe a sociedade brasileira hoje, através da sua atuação como presidente da República. Uma das coisas que me... Gente, Hélio Bicudo, ele é um cara que, infelizmente, veio a falecer em 2018, aos 96 anos de idade, mas era um cara muito respeitado.
um cara que eu admiro de ter reconhecido o erro que cometeu. Ou seja, ele ajudou a constituir esse partido, essa bandeira, essa legenda, e ao final percebeu que não era aquilo que ele sonhava e se afastou. A gente tem que ter essa hombridade. A gente pode começar alguma coisa, mas se a gente erra, a gente pode recuar e pedir desculpa. Eu acho que isso é importante. Vamos aqui ao Haddad, que por hora ainda não acordou para a realidade, né? Mas vamos lá. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nessa quinta-feira que o Brasil precisa de tempo para reconstruir a economia e fortalecer a democracia. Eu não sei que democracia, mas tudo bem, vamos lá. Segundo ele, o governo promove avanços no setor econômico que muitas vezes não recebem o destaque nas redes sociais ou até mesmo na imprensa. Eu não diria tanto, porque a imprensa praticamente é comprada. É comprada. Toda hora se fala naquilo que o governo está fazendo. Ao contrário, mete a faca na oposição. O ministro reforçou a necessidade de unir a sociedade em torno de políticas públicas consideradas relevantes. Precisamos deixar o passado horrível para trás e focar na construção do país, afirmou Haddad. Ou seja, isso na abertura do Salão do Automóvel. E aí? Vamos entender isso? Vamos lá. Eu quero pegar aqui uma análise lá de... Deixa eu ver aqui quando foi essa análise. 2017, feita pelo UOL, tá? A análise. O BNDES já gastou 1,2 trilhão com empresas amigas. Amigas de quem? Aí você se pergunta, ponto de interrogação. Tá ali a JBS e a BRF. Vamos lá. A Oi, que já quebrou, vai ser uma grande telenacional, isso lá atrás, tá? Disse Lula em 2010, ao se referir a campeão nacional no setor de telecomunicações. O anúncio fazia parte de uma estratégia de governo, né, escolher determinadas companhias para se tornarem gigantes dentro do país, em seus setores e competir no mercado internacional. A estratégia seria colocada em prática pelos vultuosos empréstimos saídos do BNDES, tá, para ajudar essas empresas. E assim muita gente ficou rico. Eu não vou aqui colocar nomes, mas eu tenho certeza que se você pesquisar na internet, você vai ver nome de pessoas ligadas à família de políticos que estão todas envolvidas com essas empresas. Mas vamos lá. O sonho de Lula era mais... O sonho era de Lula, tá? Mas o mentor da ideia era Luciano Coutinho, presidente do BNDES em 2007 até 2016. O Coutinho fez o seu doutorado em economia na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, com uma tese sobre grandes empresas nacionais. A inspiração, portanto, tinha uma origem. Olha aqui, preste atenção nisso aqui, hein? Empresas com relações com o governo têm acesso a esse mercado de juros subsidiados próximo de 7,5%, enquanto as empresas que não eram amiguinhas... tem que buscar o crédito no mercado privado, com juros, muito maior. Então, aquelas que são ligadas aos amigos do governo, têm uns jurozinhos pequenininho. Talvez, por debaixo do pano, até menor do que esse, que se a gente ler aqui na íntegra a matéria do UOL, você vai ver. Mas vou deixar para que você percorra. Vamos lá. E aqui, eu quero que você entenda que eu não vou nem falar mais da Oi, porque é vergonhoso o que a gente tem para falar. Né? O que tivemos no Brasil por um tempo não foi o capitalismo em sua essência. Não houve liberdade, tampouco concorrência. Foi um capitalismo de laços, laços, no qual os amigos do rei, quem era o rei naquela época, se beneficiavam com o restante, né, e está sujeito à lei. Meu irmão, o restante daquela galera estariam todas elas subordinadas aos problemas existentes da época e também sujeitos à lei. Era o que acontecia. Pouco depois, em 2019, a quebra da Sadia, né, após fazer sucessivas apostas em operação de câmbio, ou seja, ficava ali correndo atrás do privado, não conseguia, e aí parece que foi ajudada a quebrar, elas se juntaram e formaram a tal da Brasil Foods, né, a fusão entre Sadia e Perdigão. Mas logo depois, o que aconteceu? No setor de carnes, a escolhida foi a JBS, dos amiguinhos
Os amiguinhos, aqueles envolvidos no problema do Dindinho, né? Que teve que ir lá que responder lá junto ao Moro, lembra? Mas vamos deixar para lá, né? Então tá aqui, ó. A empresa começou em 1953 com um pequeno açougue lá na cidade de Anápolis. Em 2005, ele deu início ao processo de internacionalização, mas foi apenas em 2007 que a empresa começou a fazer suas aquisições relevantes. Você lembra quem eram esses caras? Eu vou tentar aqui lembrar aqui, ó. Sabe um tal de Joesley? Os irmãos Batistas? Eram eles que estavam à frente da JBS e continuam até hoje. E que agora virou um escândalo lá nos Estados Unidos. Ou seja, o Trump está investigando, beleza? Mas para por aí? Não. Vamos lá mais. Ó, tudo isso foi feito com muito dinheiro do BNDES. Durante a gestão de Luciano Coutinho, foi desembolsado 1,2 trilhão em créditos pelo BNDES. E, por um tempo, a estratégia de campeões nacionais deu muito certo. Eike Batista foi o 7º homem mais rico do mundo. As empresas do conglomerado EBX se tornaram as queridinhas das bolsas de valores e chegaram a valer mais de 50 bilhões. Mas, para a gente encurtar, o que aconteceu com o Eike Batista? Ó, quebrou, foi preso. E aí? É aí que está indo o dinheiro do Brasil. Entendeu, o seu Haddad? Entendeu? É por aí. Então as coisas do passado realmente precisam ficar para trás. E a gente precisa mudar a metodologia e melhorar esse país. Mas vamos lá. Vamos entender um pouco mais. O Brasil estava na moda. Não houve quem não se rendesse aos nossos estrategistas econômicos. Quem não quer, né? Tá ali amiguinho do rei, roubando dinheiro. Eu vou mais além. Nessa mesma época, nós perdemos uma petroquímica para a Bolívia, do amiguinho Evo Morales, que até hoje eu fico me perguntando, o dinheiro que ele deu para a Bolívia saiu de quem? Do bolso da gente. E o Porto Mariel, né? E o metrô de Caracas, o dinheiro do BNDES, ó, indo embora. Então essa política a gente precisa esquecer. Entendeu, seu Haddad? Mas tudo bem, vamos adiante. Eu não vou nem ler mais isso aqui. Vamos passar adiante, olha. Bolsonaro fecha contas do governo com um superávit de 54 bilhões após 8 anos de déficit. Após 8 anos de déficit. E aí? O que a gente pode entender sobre isso? Bolsonaro sofreu um grande problema. Lá na pandemia, em 2020, ele teve um gasto absurdo. O Bolsonaro passou um perrengue na economia. Mas no ano seguinte, começou a se acertar e passou com 54 bilhões de lucro. Bem, eu lembro que as empresas brasileiras que só davam prejuízo começaram a apresentar lucros. Olha, nós vivenciamos isso no Correio, na Petrobras e uma série de outras empresas, que agora, mais uma vez, pelo menos o Correio, está indo de mal a pior. Então a gente fica se perguntando, como é que pode um Haddad fazer uma declaração daquela? Governar com dinheiro é fácil, Haddad. Governar com dindinho é muito fácil. É como você pegar a tua casa, cheia de grana, e pagar churrasco para todo mundo. Fazer festa toda hora, todo mundo vai te adorar. Agora eu quero ver você administrar assim, controlando, na unha. Aí eu quero ver. Seu gastosão é bom, filho. Mas eu vou sair aqui do Bolsonaro e vou lá para a Bolívia. Vamos lá para a Bolívia. Vamos entender aqui a Bolívia. O novo presidente da Bolívia, ele assume a Bolívia e começa a levantar os dados econômicos da Bolívia. E aí o que ele descobre? Que 15 bilhões em 2 décadas, meteu o pé. Quem estava no governo? Evo Morales, aquele da petroquímica, lembra? E o Arce. Vamos entender aqui, O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, disse nesta segunda-feira que a esquerda que governou o país nos últimos 20 anos desviou mais de 15 bilhões dos cofres públicos em um esquema de corrupção que, segundo ele, deixou o Estado sem recursos, mergulhado na pior crise econômica em
4 décadas. As declarações foram feitas em entrevista coletiva à Casa de Governo, lá em La Paz. Segundo o jornal La Nación, a Paz afirmou que, apenas 7 dias no cargo, sua equipe de governo encontrou um esquema com mais de 15 bilhões de dólares em recuperação, em corrupção. E aí, gente, diz pra mim, olha o que a gente viu no Brasil, o retrato que foi deixado. Lá na Bolívia, olha o que a gente está vendo, o retrato que está sendo deixado. E agora no governo a gente tem o Lula novamente. Qual será o retrato que vai ser deixado? Porque o que a gente vê na sociedade é um bando de gente ganhando benefícios. Benefício de tudo quanto é lugar. E muitas das vezes sem querer trabalhar. As pessoas hoje não querem estudar, não querem trabalhar, querem ficar em casa, vivendo de benefício. Vamos entender isso? Olha aqui, ó. Brasil gasta 441 bilhões por ano com ações do Welfare State, né? Esse aqui é o nome. Então vamos lá. Valores de medidas do Estado do Bem-Estar Social tiveram um leve freio em 2025, depois de alta aceleração pós-pandemia. Por que na pandemia? Eu vou logo aqui para você entender. Vamos lá para a pandemia. Cadê a pandemia para a gente entender? Olha aqui, 2020. Lembra daquele caso assim, ó? Fique em casa. Não vão trabalhar. Não façam nada, fiquem em casa. Alguém teve que bancar isso. Aí o prego, né? O prego que todo mundo fala, tá aqui. O Bolsonaro teve que pegar o dinheiro e jogar para a sociedade. Para todo mundo ficar em casa sem fazer porcaria nenhuma. E aí? Melhorou em que isso? Depois o cara teve que recuperar tudo em 21, 22, 23, para poder deixar din-dinho para quem? Para esse presidente hoje, tá aí tirando onda. Beleza, vamos lá. Olha aqui, ó. Eu vou falar para você que os principais programas sociais têm 29,4 milhões de beneficiários. Só isso. Eu poderia ser um pouquinho mais crítico e colocar, entre aspas, isso aqui não é uma compra de votos, não. Isso aqui não é uma compra de votos, não, porque quem está recebendo benefício, eu me pergunto, será que vai querer votar em outro candidato? E aí, ano que vem tem eleição, 2026, eleição presidencial. Quem que esse pessoal aqui vai olhar para votar? Vai votar em um desses homens aqui ou nesse aqui? Né? É o pai dos pobres. O pai dos pobres, que hoje eu diria para você, tem muito dinheiro, e eu fico me perguntando, será que é o pai dos pobres? Ou será que ele quer ver todo mundo pobre, dependente dele, para depois votar nele? Gente, é por aí. Vamos aqui, ó. Lula. O Lula mudou a estratégia, né, e mudou todo o panorama de estudo para justificar que recebeu o país com déficit. Vamos entender. Lula diz que Bolsonaro deixou o déficit, mas, na verdade, houve superávit. O presidente afirmou que recebeu o país com um rombo nas contas públicas, só que os números oficiais não mostraram isso. Mas ele tentou mudar a metodologia do estudo para justificar os gastos. É incrível como essa galera da esquerda faz esse tipo de coisa. Vamos entender aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, matéria do Poder 360, hein? E vamos ver aqui a data, olha aqui, ó, dia 6 de fevereiro de 25, quinta, certo? Então isso aqui é matéria ainda desse ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro entregou o Brasil com um rombo nas contas públicas em 22. Estava com a máquina na mão, deixou um déficit de 2,6 para mim, deixou um déficit, e o nosso déficit agora é de 0,9. Ele quer, né, sair de bom moço. Ocorre que em 22, o último ano de Bolsonaro no Planalto, o Brasil teve um superávit de 54 bilhões, equivalente a 0,5% do PIB. Sob Lula, houve o déficit de 2,1 em 2023 e de 0,4 em 2024. Eis os dados oficiais. Tá aqui, ó. Tá aqui. Esse é dado oficial, né, publicado pelo Poder 360. Vamos lá.
Recentemente, a equipe econômica anunciou um novo cálculo nas contas públicas sobre o que seria o déficit estrutural do país. Por essa conta, o superávit de Bolsonaro, lá em 22, se transforma em déficit. Eles criaram um novo método para justificar o que estava sendo falhado por eles, né? Essa nova metodologia, entretanto, não mudou a série histórica do resultado primário convencional, divulgado mensalmente pelo Tesouro Nacional. Gente, isso aqui é a maior ardilosidade que a esquerda trabalha em cima das pessoas. Mas ali, ó, Lula muda a metodologia e diz que houve déficit estrutural em 2022. Eu não vou nem ler, mas vou mostrar para vocês. Olha aqui o gráfico. Olha só o gráfico. Essa parte azul aqui é a parte que satisfaz ao governo Lula, para mostrar que no período em que ele foi presidente, o Brasil estava bem, estava gostosão, estava legal, né? Assim. Para quê? Para manipular a sua cabeça e ter o entendimento de que ele é o cara. Como dizia o Barack Obama, Lula é o cara porque é o gastoso, porque chegava tentando comprar as pessoas, porque usava o dinheiro do BNDES em tudo quanto era situação para favorecê-lo. Essa é a mais pura verdade. Gente, essa é a nossa programação de hoje. E aí eu pergunto a você, será que o Haddad está certo nessa afirmação? Haddad diz que o país precisa de tempo para recuperar o que foi destruído. Mas o que foi destruído, Haddad? Quem destruiu? Quem está acabando com esse país? Quem está acabando com o Brasil? Meu amigo, faça essa pergunta dentro do teu coração. Faça essa pergunta para você. Porque eu estudo muito, eu leio bastante. E o que tem me deixado triste é ver muita gente, sabe, indo nessa onda. Eu não aceito isso. Aceito um Brasil que faça com que nós consigamos trabalho, consigamos estudar, que faça o jovem pensar, que faça o jovem querer ser vitorioso, que não faça o jovem acreditar que somente essa cultura da música, do esporte, do lazer, de ir para qualquer lugar, vai mudar a vida dele. Eu concordo que todo mundo tenha que ter paz, ter a cultura, sabe, se divertir, ir para onde quer que seja. Eu concordo com tudo isso, mas a vida não é só isso. Se nós queremos projetar um Brasil melhor, precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos trazer uma vontade de desenvolvimento, um caráter, uma disciplina nesse povo, fazer com que as pessoas entendam que é necessário buscar o melhor para o país. Eu sou o professor Saar. É, por aí. Meu amigo, minha amiga, eu fico feliz por você ter ficado com a gente até agora. E olha, eu te peço, ajuda a gente a crescer. Compartilhe o nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, vem com a gente, sabe? Inscreva-se. É importante que nós consigamos crescer o nosso canal. Isso aqui sempre será um catuque. Ó, hop!